Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana uma vez mais dominada pelos acontecimentos no Médio Oriente, em torno do Estreito de Hormuz, onde tivemos inflação e preocupações inflacionistas bem visíveis nos vários discursos que conseguimos observar, tanto por parte de responsáveis do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos. Mas, de facto, foram os acontecimentos no Médio Oriente, em torno do Estreito de Hormuz, que mais atraíram a atenção dos mercados. Logo no início da semana houve algum aumento de tensões que colocaram os mercados em alerta, mas para rapidamente os levar para um sentimento de otimismo e de confiança na possibilidade de um acordo, a partir do momento em que notícias apontavam para um memorando de entendimento entre o Irão e os Estados Unidos, que davam um espaço de 60 dias para poderem discutir o programa nuclear iraniano, sendo que, ao mesmo tempo, o Estreito de Hormuz seria reaberto. Tinham 30 dias para reabrir o Estreito de Hormuz e para retirar todas as minas existentes nesse mesmo estreito por parte do Irão, e os Estados Unidos acabariam também por levantar o seu bloqueio aos portos iranianos conforme as embarcações comerciais começassem a fluir nesse mesmo Estreito de Hormuz. Ora, isso foi bastante bem recebido por parte dos mercados em geral. Os mercados acionistas subiram, os preços do petróleo caíram, mas isso não fez com que as preocupações inflacionistas desaparecessem de um momento para o outro. E foi isso que nós vimos nos vários discursos que observámos durante esta semana. Na Reserva Federal, por parte de membros da Reserva Federal, viu-se que apontavam, de facto, a situação da guerra no Médio Oriente, os preços do petróleo elevados e a disrupção na cadeia de abastecimentos devido ao Estreito de Hormuz estar fechado, que vão manter uma espiral inflacionista durante mais tempo, o que está a levar com que esses mesmos responsáveis da Reserva Federal apontem a possibilidade de que o próximo movimento da Fed seja uma subida de taxa de juros e não um corte de taxa de juros, como anteriormente já projetado, inclusive pela própria Fed. No Banco Central Europeu, o tema foi basicamente o mesmo, ou seja, as preocupações dos vários discursos que fomos ouvindo foram também nesse mesmo sentido, de uma inflação que continua sustentada pelos preços da energia em alta, por preços e ainda pela ruptura da cadeia de abastecimentos em geral, e isso continua também a suportar, digamos, ganhos inflacionistas, em que também por essa via o Banco Central Europeu acaba por apontar para uma subida de taxa de juros. Pelo menos foi isso que acabou por estar, de alguma forma, nas minutas que foram divulgadas esta semana da anterior reunião do BCE, em que mostraram, digamos, que houve uma discussão sobre subidas de taxa de juros e que colocam bastante mais perto a possibilidade de uma subida já neste mês de junho, caso a situação se mantenha, que neste momento ainda é o caso, mesmo que haja esse tal acordo, mesmo que saia esse tal acordo durante esta semana e, portanto, antes da reunião do Banco Central Europeu. Isto numa semana onde tivemos dados de inflação. Nos Estados Unidos, a medida preferida do Fed, o Core PCE Price Index, subiu de 3,2 para 3,3, enquanto o PCE subiu mesmo de 3,5 para 3,8, ou seja, bem longe dos tais 2% de objetivo por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Entretanto, na Europa, as 4 maiores economias da zona euro divulgaram os seus dados de inflação também durante esta semana. Espanha manteve inalterada a inflação nos 3,2%, enquanto na Itália e em França registámos subidas da inflação, embora um pouco abaixo do esperado pelos mercados, e a exceção veio por parte da Alemanha, que saiu abaixo do esperado neste mês de maio.
Numa semana onde contámos com mais dois bancos centrais, o da Nova Zelândia e da África do Sul. O Banco Sul-Africano acabou por subir a sua taxa de juros dos 6,75% para 7%, isto na tentativa também de parar as tais espirais inflacionistas, enquanto o Banco Central da Nova Zelândia acabou por manter as suas taxas inalteradas nos 2,25%, numa reunião bastante dividida de opiniões, em que o desempate foi feito pelo voto da sua governadora, Anna Brennan, que tinha votado para manter taxas inalteradas e, portanto, acabou por ser esse o voto que decidiu a decisão de taxas na Nova Zelândia. Isto num banco central que ainda há bem pouco tempo tinha um viés bastante mais dovish e que alterou completamente esse mesmo viés, passou a estar a ter um posicionamento bastante mais agressivo, apontando neste momento para que a próxima alteração de taxas seja em alta, ou seja uma subida de taxa de juros na Nova Zelândia. Claro que, apesar de estas preocupações inflacionistas e as subidas de taxas de juro e yields obrigacionistas em alta, ainda assim o mercado acionista acabou este mês em alta. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu este mês. Foi um mês depois do mês de abril, tivemos o mês de maio em alta. No o tal jargão de mercado, o sell in May and go away, acabou por não se verificar, com os mercados acionistas a ganhar neste mês de março. Como vemos por aqui, tivemos o Nikkei a ganhar cerca de 12%, um pouco abaixo disso. O S&P 500 ganhou cerca de 5%, enquanto o Eurostock 50 na Europa ganhou aqui à volta de 3%, ligeiramente abaixo de 3%. De uma semana, e esta última semana, digamos, deu um bom impulso aos mercados acionistas. Nesta última semana, onde vimos o Nikkei a ganhar quase 5%, o S&P 500 a ganhar aqui à volta de 1,5%, enquanto o Eurostock 50 se manteve pouco alterado, com um ganho marginal de apenas de 0,3%. Por cá, por Portugal, o PSI 20 acabou por negociar em contraciclo, perdeu mesmo 1% durante esta semana. Aliás, durante este mês de maio também perdeu à volta de 3%. Esta semana acabou por ser pressionada por uma Altri que foi a cotada que mais perdeu durante esta semana, perdeu aqui um pouco mais de 5%, enquanto em sentido contrário, a cotada que mais subiu durante esta semana foi a Mota-Engil, aqui em torno dos 2%. No mercado cambial, esta semana foi uma semana relativamente pouco volátil, relativamente calma, mas o mês já não se pode dizer o mesmo. Tivemos o dólar no mês de maio acabou por registrar uma forte valorização, acabou por fazer uma valorização bastante decente, chegou mesmo a negociar à volta dos 99,50, depois de ter começado o mês à volta dos 98 pontos. Já o euro-dólar caiu de máximos em torno de 1,18, muito perto de 1,18, chegou a negociar abaixo de 1,16 para terminar a semana e a terminar o mês à volta dos tais 1,1650. Já o iene continua a negociar em queda, isto logo no final do mês de abril, princípio do mês de maio, com a intervenção, os preços do iene valorizaram, ou seja, tanto o dólar iene como o euro iene caíram, mas isso não evitou que durante todo este mês e sem nenhuma intervenção adicional, o iene digamos que pressionado pelo carry trade, pressionado por yields em alta, pressionado pelo petróleo em alta, acabou durante todo o mês por negociar em queda, com o dólar iene a posicionar-se à volta acima dos 159 ienes por dólar e o euro iene em torno dos 185 ienes por euro.
Já na Libra, com a situação que houve nas pressões políticas sobre Keir Starmer, acabou por negociar este mês com volatilidade, com uma volatilidade acrescida. No entanto, acabou o mês a negociar em torno dos níveis, relativamente em torno dos níveis com que iniciou-se o mês, perdas ligeiras tanto face ao euro como face ao dólar. O mesmo sucedeu com o franco suíço. O franco suíço acabou por também negociar com alguma volatilidade durante todo o mês de maio, isto em situações em que vimos as yields a disparar, pressionando o franco suíço, e por outro lado, quando vimos também exatamente o contrário, valorizar um pouco ou dar suporte ao franco suíço, mas que acabou por ser um mês positivo, tanto face ao dólar como principalmente face ao euro. Este mês, de facto, destacou-se pela positiva o dólar neozelandês, que principalmente impulsionado nesta última semana pela situação de inversão bastante mais hawkish por parte do seu Banco Central, apesar de manter inalterada a sua taxa, como já vimos, mas ainda assim o dólar neozelandês a ganhar esta semana face ao dólar mais de 1%, cerca de 1,3%, e face ao euro quase 2%. Nos mercados emergentes, pela negativa, tivemos o real do Brasil, que perdeu este mês cerca de 1,6% face ao dólar. Já o rand sul-africano ganhou este mês face ao dólar cerca de 2,6%, apesar das situações de aversão ao risco, de alguma aversão ao risco e de preços do petróleo em alta que foram decorrendo durante todo o mês de maio. No mercado de commodities, as atenções estiveram obviamente nos preços do petróleo, ou seja, o acordo, a possibilidade de termos um acordo que permitisse a reabertura do Estreito de Hormuz acabou por levar os mercados a antecipar exatamente essa situação e a levar os preços do petróleo a negociarem bastante em baixa. Ora, o Brent, que começou a semana a negociar bastante acima dos $100, acabou por a semana a negociar à volta dos $90, uma perda de cerca de 9%. Isto uma das maiores perdas das últimas semanas, desde o início de abril. Isto numa altura em que o ouro, devido, digamos, a algum recuo nas expectativas de uma inflação em alta, levou também a um recuo das yields obrigacionistas, que o ouro acabou por aproveitar e ganhar aqui esta semana cerca de 1%. O mesmo já não aconteceu durante, digamos, todo o mês de maio. Ao avaliarmos todo o mês de maio, claro que temos uma forte queda nos preços do petróleo, o WTI aqui a cair cerca de 14,3%, portanto um pouco acima dos 14%, durante o mês de maio, isto fruto de de otimismo por parte do mercado para o tal acordo, um acordo que se chegue entre os Estados Unidos e o Irão, que permite então a reabertura do Estreito de Hormuz, que tem tido avanços e atrasos, e vamos ver como é que termina esta semana. Por outro lado, o ouro, apesar de algum recuo na parte final deste mês de maio, acabou por sofrer ainda pressões de yields obrigacionistas em alta, de preocupações de inflação que estão a levar as yields em alta, e as expectativas de subidas de taxa de juros por parte dos bancos centrais, que acabam por pressionar o preço do ouro, que acabou o mês de maio a perder cerca de 1%. Ora, a semana que vai começar é uma semana onde as preocupações em termos do que se vai passar no Médio Oriente continuam a estar bem presentes, onde vamos ter mais dados de inflação e onde vamos ter dados do mercado de trabalho, isto na mesma altura onde vamos também continuar a ter mais um elevado número de discursos de banqueiros centrais. Mas de facto vai ser o Médio Oriente o ponto fulcral mais uma vez, ou seja, o mercado vai estar bastante atento a ver se o acordo vai acabar por ser assinado ou não por Donald Trump, e
pelo líder máximo do Irão. Portanto, ainda precisamos de ver se isso vai acontecer, se essa situação poderá levar a mais perdas no petróleo, poderá levar a um sentimento de risco renovado. Já o inverso também é verdade, ou seja, se não houver uma progressão neste acordo, o sentimento de risco poderá vir a recuar. É isso que vamos observar e que certamente os mercados vão estar bastante atentos, principalmente, e vão ser expressos principalmente nos preços do petróleo, em primeiro lugar, mas também nos mercados acionistas, que têm ultimamente também recebido algum suporte por parte desta tentativa de acordo entre os Estados Unidos e o Irão. Isto numa semana onde vamos ter inúmeros responsáveis de bancos centrais a discursar e que certamente vão uma vez mais opinar sobre as pressões inflacionistas e a possibilidade destes mesmos preços da energia continuarem a suportar uma inflação mais alta. Vamos ter vários discursos como de Jerome Powell, de Christine Lagarde, de Kazuo Ueda, de Andrew Bailey e tantos outros que poderão de alguma forma também fazer aumentar um pouco a volatilidade nos mercados financeiros em geral. Isto numa semana onde vamos ter mais dados da inflação. Já logo no início da semana, terça-feira, vamos ter aqui sim dados da inflação na Europa, agora os dados agregados, onde é esperado uma subida dos 3 para os 3,3% na inflação global, com a inflação subjacente, portanto sem energia nem alimentos, a subir de 2,2 para 2,4. Por outro lado, vamos ter dados do mercado de trabalho norte-americano, os non-farm payrolls, onde deverão, pelo menos o mercado está à espera de um acréscimo de cerca de 100 mil novos postos de trabalho na economia norte-americana, caindo um pouco dos tais 115 mil do mês anterior. Isto numa semana onde também vamos ter ainda dados da atividade económica do ISM, depois dos PMIs que vimos da S&P Global na passada semana. E por esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, um resto de uma boa semana, bons negócios, e eu para mim estarei por cá para a semana para mais uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!